Olá, hoje eu vim fazer mais uma resenha de livro aqui para vocês. Um livro com um título bem audacioso, O que há de errado com o mundo, do Chesterton. Então, se você achou interessante, fica comigo que depois da vinheta a gente vai falar desse livro. Bom, o Chesterton, para quem não conhece, é um autor inglês do final do século XIX, início do século XX, um autor conservador. E nesse livro, como o título já dá a entender, ele vai falar dos problemas do mundo. O que há de errado com o mundo. Mas eu acho que o título mais apropriado seria O que há de errado com a Inglaterra. Porque ele vai focar muito no país dele. Mas algumas coisas, assim, a gente pode traçar paralelos com a situação atual do mundo de hoje, no Brasil, aqui na Europa. Claro, ajuda bastante a compreensão se você tiver uma noção assim básica da história da Inglaterra. As notas da tradução, elas até ajudam, mas elas não dão conta realmente da quantidade de informação que você tem que saber para compreender o texto completamente. Assim, você pode ler sem ter noção nenhuma da história da Inglaterra, mas você não vai compreender tudo. Então, assim, não é um livro que eu indico para, por exemplo, começar a ler o Chesterton. Nesse livro, ele vai abordar alguns temas. Como o próprio título dá a entender, ele não vai falar de uma questão só, ele vai falar de várias coisas. Ele vai falar do papel da mulher, ele vai falar da questão da propriedade privada, ele vai falar da educação, ele vai falar de eugenia, da modernidade, vai falar de várias coisas. É um livro bem escrito, é um livro fininho, mas para o meu gosto, eu acho que muitas vezes o autor ele se estende desnecessariamente. No entanto, ele tem umas colocações muito interessantes. Eu fiz uma listinha aqui, eu resumi apenas o que eu achei mais relevante para nós e mais interessante, assim, do meu ponto de vista particular mesmo, tá? Bom, o que eu achei mais interessante, o que eu quero comentar aqui primeiro com vocês, é que o autor, ele vai dizer que é necessário que a gente tenha um ideal social. A ideia pode parecer um pouco estranha hoje em dia, que a gente está questionando tanto esse conceito de ideologia, mas ele vai dizer que o ideal em si não é necessariamente uma coisa ruim. A gente precisa ter um ideal para guiar as nossas ações. Até para a gente saber se a gente está evoluindo ou se a gente está retrocedendo. Aí ele vai fazer uma crítica ao pragmatismo, essa ideia que os políticos têm, a gente vai fazer o que é possível. Mas se você não tem um ideal que vai ser o norte ali da sua política, fica difícil até você avaliar depois qual é a decisão mais pragmática ou se você está tendo sucesso ou não. Mas aqui é importante frisar, o autor ele vai ser contra essa ideia de moldar o ser humano. Ele vai fazer uma crítica a essas ideologias que acham que o ser humano é maleável. Ele vai dizer que geralmente quando as pessoas acreditam nisso, elas têm a tendência de quererem remodelar o ser humano. E aqui ele vai fazer uma crítica à eugenia, e um aspecto dessa crítica que eu achei bastante interessante, que eu não tinha visto em lugar nenhum e também nunca tinha passado pela minha cabeça, mas que eu achei bastante certeira, é que ele vai dizer que a eugenia é um ideal coletivista. Você pensa no ser humano como um animal social, tipo uma formiga, uma abelha, e você destrói essa individualidade que, na visão do autor, as religiões, principalmente o cristianismo, procuram preservar. Eu achei realmente uma excelente sacada dele. E aí, entrando nessa questão da individualidade, ele vai falar também da propriedade. E aqui é difícil você colocar o Chesterton ou na direita ou na esquerda, porque ao mesmo tempo que ele é a favor da propriedade privada e que ele é contra os oligopólios, ele é contra a aristocracia,
Ao mesmo tempo, ele quer uma redistribuição de riqueza. Ele deixa claro que ele não espera que essa redistribuição seja feita à força. Ele faz muitas críticas aos socialistas no livro. Mas, ao mesmo tempo, a ideia mesmo de redistribuição de riqueza, que ele diz seria o que salvaria a propriedade privada, que é o que dá liberdade ao homem comum, assim, para mim é difícil desvencilhar essa ideia de noções esquerdistas. Assim, para mim não ficou muito claro na leitura do livro como é que ele pretende, ou pretendia, né, já morreu, fazer essa redistribuição de riqueza de um modo que não seja coercitivo e que nem seja esquerdista. Assim, isso não ficou muito claro para mim. Mas esse é apenas o segundo livro que eu leio do autor. Então, assim, pode ser que ele tenha explicado a posição dele em outros livros que eu ainda não tenha lido. Se você conhece a posição do autor em relação a essa questão e quiser me esclarecer aqui abaixo, eu vou ficar muito grata. Mas assim, pela leitura desse livro apenas, eu não fiquei tão esclarecida quanto eu gostaria. Aí, seguindo nessa ideia de propriedade, liberdade, individualismo, ele vai falar da questão da mulher, do papel da mulher na sociedade. O contexto são as demandas sufragistas pelo voto na Inglaterra. E ele vai dizer que a maioria das mulheres não quer votar, e aí ele vai fazer, assim, ele vai nos dar a visão que ele tem sobre a mulher, que eu achei bastante original e bastante positiva. Ele vai, uma das partes mais interessantes do livro é que ele vai falar que muitas pessoas veem o trabalho doméstico como um trabalho chato, maçante. Só que dentro de casa, a mulher, ela é universalista. Se a mãe está dentro de casa com as crianças, ela tem que se ocupar de uma variedade de coisas. Ela tem um espectro de ocupação muito mais amplo do que o homem que sai para trabalhar. O homem que sai para trabalhar, ele pode ser um mecânico, um pedreiro, sei lá, um policial, mas ele só se ocupa disso. A mãe em casa que está criando o filho, ela tem que ser tudo. Ela tem que ensinar a criança a ter educação, ela tem que cuidar da economia doméstica, ela tem que ensinar a moral para a criança, ela tem que ensinar as matérias da escola para a criança. Então o Chesterton vai dizer que ele não entende como é que alguém pode considerar esse trabalho uma coisa que restringe e oprime a mulher. Eu achei essa ideia dele muito bacana, eu concordo com ele. Assim, eu não vi em nenhum outro lugar esse ponto sendo exposto, eu achei bem bacana. Achei que é um ponto de vista que deveria ser mais divulgado, porque realmente, além de ser muito interessante, é um ponto que faz sentido. Eu pessoalmente concordo. Deixa aqui abaixo se você concorda também. De um modo geral, o Chesterton vai se posicionar a favor da família e da privacidade. Ele vai ser contra intromissões do Estado na vida privada, e ele vai fazer uma crítica também aos socialistas. Ele vai dizer que o socialista, ele não entende qual é a diferença entre o público e o privado. Ele não compreende que algumas coisas não podem ser socializadas, que algumas coisas existem inerentemente no domínio do privado. Ele vai dar o exemplo, você pode, por exemplo, socializar uma lavanderia, mas você não pode socializar uma cozinha. Porque cozinhar não é apenas você preparar uma comida. Ui! Desculpa, gente, a câmera caiu. Voltando. Lavar roupa é um processo que pode ser padronizado. Cozinhar não pode, porque cada pessoa ela vai gostar da comida de um jeito e tem todo um aspecto afetivo, emocional no ato de cozinhar e até uma criatividade. Mas o socialista, ele acha que como é um serviço que todo mundo precisa, vamos socializar e vamos padronizar tudo.
ou que o Chesterton vai criticar muito. Reiterando, ele critica essa ânsia socialista de tornar tudo que é privado público, inclusive o que não é possível nem passível de ser tornado público. E a última questão, na verdade as duas últimas que eu quero abordar aqui com vocês, é o Chesterton falando da questão da religião e dos direitos. Para assim resumir, bem resumido, ele tem uma posição bastante positiva em relação à religião, e ele vai dizer que uma vez que a gente tira a religião de cena, onde o ser humano não é mais visto como uma obra divina, a gente abre espaço para vários tipos de abusos, inclusive dessas ideologias que querem remodelar o homem. E o outro aspecto que eu achei assim a maior sacada do livro é que ele vai falar que a gente tem uma ideia assim de progresso. A gente sempre tem que inovar, sendo que muitas vezes os ideais anteriores eles foram deixados de lado, não porque eles falharam, não porque eram ruins, mas porque a gente não conseguiu vivê-los à altura. Vamos pegar o exemplo da família. Hoje em dia tem uma crítica bastante ferrenha por parte dos progressistas da família, falando que o modelo familiar não funciona, que a gente tem que partir para outros modelos, deixar de lado, que nunca funcionou, que só fazia criar gente hipócrita. Mas a questão não era que o modelo era ruim, o problema é que as pessoas não viveram o modelo como ele deveria ser vivido, entendeu? O modelo em si, ele é bom, as pessoas, pelos motivos que sejam, é que não deram tudo de si para viver esse modelo, o que não quer dizer, repetindo, que o modelo fosse ruim. E esse aqui é só um exemplo, isso vale para várias outras ideias, outros ideais sociais do passado que foram simplesmente descartados como se tivessem sido testados e rejeitados, sendo que muitas vezes nem foram testados direito. E aqui o Chesterton vai dizer que a gente pode voltar sim ao passado, a gente pode recuperar ideais antigos e tentar aplicar no nosso mundo moderno, aplicar do jeito certo, e aí sim ver se eles funcionam ou não. Mas não descartar algo que nunca foi realmente tentado com seriedade só porque esse algo está no passado. Assim, essa para mim foi a grande sacada do livro. Eu acho que é uma ideia conservadora que ao mesmo tempo a gente não vê muito sendo discutida. O que eu vejo assim no conservadorismo atual é o que ainda existe, a gente vai preservar, mas eu não vejo assim muito debate em relação a trazer ideais antigos de volta para o presente. Dessa questão de analisar por que esses ideais foram deixados de lado e se a gente pode retornar a eles. Essa para mim é a grande ideia do livro. Eu recomendo. O estilo do Chesterton é bem humorado. Assim, se você tiver as informações sobre o contexto ali em que ele está falando, não é difícil de entender, mas como eu disse antes, na minha humilde opinião, ele se estende muito em determinados assuntos. Mas de qualquer forma, é um livro que eu recomendo. Se você já leu, comenta aqui abaixo o que você achou. Comenta se conhece outros similares. Ou não precisa ser nem livro, pode ser artigo também, deixa aqui abaixo. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu joinha, tá? Compartilhar esse vídeo, que é assim que o canal cresce. Certo? Eu agradeço a sua atenção e a gente vai se ver num próximo vídeo. Beijo, até a próxima.